Oi pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Gil Freire, aqui do canal Mística Flor. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Afinal de contas, a interação que vocês trazem e fazem comigo é muito importante para que eu continue produzindo conteúdo e materiais para vocês acompanharem aqui no canal. Como eu falei essa semana, eu estava inovando no meu canal, mas eu não deixaria de falar com vocês sobre a importância dos estudos do Lenormand, sobre a gente conversar, sobre a gente continuar aprendendo o baralho cigano, continuar aprendendo as suas vertentes, as suas histórias, continuar aprendendo os seus significados, as suas metodologias. Então, por isso, no vídeo de hoje, eu vou te convidar a fazer uma reflexão sobre os diferentes tipos de movimentos e mudanças que existem no baralho cigano. E nesse vídeo, nós vamos usar algumas cartas que são escrachadas de mudanças, cartas que trazem mudanças rápidas, cartas que trazem mudanças lentas, cartas que vão falar de mudanças que são necessárias, mudanças que a gente não consegue muitas vezes romper, né? Que a gente não tem como evitar e que é inevitável, mas que a gente precisa passar por elas. Então te convido a assistir esse vídeo. E novamente convido a se inscrever nesse canal, compartilhar, comentar, interagir. Afinal de contas, vocês fazem esse canal existir, fazem esse canal crescer e eu sou extremamente grata por essa interação. Pessoal, então vamos agora ao nosso vídeo, sem mais delongas, mas antes, de novo, não deixe de se inscrever nesse canal, de compartilhar esse vídeo com quem quer aprender Lenormand. Inclusive, se você quer aprender Lenormand e mora no Rio de Janeiro, eu estou com uma turma aberta agora para julho, para iniciar em julho, então te convido, o link está aqui na descrição do vídeo, todos os detalhes, todas as informações. Se você quiser atendimentos, consultas, cursos, tudo aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E antes da gente iniciar também o nosso vídeo, quero mostrar para vocês o meu baralho Naturalis Lenormand. Em todos os vídeos eu venho falando sobre esse baralho, venho conversando com vocês, porque ele foi a realização de um sonho, literalmente um sonho de desejo, um sonho que estava no meu coração e um sonho onírico também, porque muitas dessas cartas, como eu já falei para vocês, foram sonhadas, foram visualizadas em meditações, foram intuídas de uma forma muito profunda, então eu sou muito grata pela criação desse baralho. E esse baralho não foi produzido, né, por ninguém mais, ninguém menos que Carla Souza. Então, Carla Souza imprimiu esse baralho, Júlia Flor é a ilustradora do meu baralho e eu idealizei as cartas. Então, ó, é um baralho maravilhoso que vocês podem adquirir também comigo. O link tá aqui na descrição do vídeo. Bom, gente, quando nós falamos de mudanças na nossa vida, primeiro nós temos que entender o quê? Mudanças são processos, né? Processos dos quais a gente vai passar inevitavelmente. Algumas mudanças serão desejosas, algumas mudanças a gente vai querer fazer na nossa vida, algumas mudanças elas vão acontecer sem que a gente possa fazer nada para impedir isso, né? Uma mudança, por exemplo, a mudança de idade, a mudança de ciclo, né, fisiológico, quando a gente sai de uma fase em que a gente é criança, começa a passar pela transitoriedade da mudança, se torna adulto, depois vai se tornando idoso. Então, são ciclos que fazem parte da nossa jornada humana, da nossa experiência humana aqui nesse campo, porque nós não somos esse corpo, né? Nós habitamos esse corpo com o nosso espírito para evoluir, para aprender, para crescer. Então, estamos nessa jornada de passagem em aprendizagem, numa eterna mudança, numa eterna viagem, né? Então, no vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês as cartas que trazem mudanças, né? Que trazem esses movimentos, que são mudanças que a gente pode encontrar dentro do baralho. Então, nós falaremos das mudanças e da transitoriedade, do movimento da carta do cavaleiro. No caso do meu baralho, né, uma linda carta relacionada a uma amazona. Falaremos também sobre a carta do navio, sobre as suas mudanças, as viagens, sobre as possibilidades que o navio traz para a nossa jornada evolutiva e espiritual, né? Falaremos também sobre a carta da cegonha, que também é uma carta que traz movimento. Falaremos também sobre a carta dos pássaros e sobre a carta das corujas. Por quê? Gente, o meu baralho ele é um baralho que ele foi adaptado para as duas escolas. Então, na escola europeia,
as pessoas também costumam jogar com a carta das corujas, que muda um pouco o significado em relação à carta dos pássaros. Então eu uso as duas cartas do meu baralho e eu uso também nos meus jogos, porque os pássaros trazem uma percepção de mudança, as corujas também trazem outra percepção de mudança. Afinal de contas, são aves diferentes, aves distintas, com hábitos distintos, com comportamentos distintos, que também vão interferir na leitura do nosso jogo, tá? Então nós vamos começar a falar sobre a carta do cavaleiro, tá? Então nós vamos começar a falar sobre a carta do cavaleiro. O que essa carta vem falar pra gente de movimento? Primeiro, a carta do cavaleiro, ela é a carta número 1 do baralho, é aquela carta que vai falar sobre o impulso gerador, sobre você tomar iniciativa, sobre você ter atitude, sobre você ter coragem, sobre você agir, sobre você seguir aquilo que é preciso ser seguido. Então, o movimento que o cavaleiro traz é um movimento direcionado, é um movimento no sentido ao que se quer, ao que se deseja, ao ir em busca de alguma coisa, né? Ao buscar, ao ansiar, ao desejar, ao ter expectativas, né? E muitas vezes essa é uma carta que ela traz inclusive a impulsividade, porque quando nós estamos aqui vestidos de cavaleiro, né? Quando sai, por exemplo, a energia do nosso momento na carta do cavaleiro, ou quando sai o conselho na carta do cavaleiro, indica que nós estamos muitas vezes acelerados, que nós queremos as coisas para ontem, né? Se a gente for falar numa escala mais negativa, né, do baralho, porque nós sabemos que existem as polaridades, então a carta ela não é só positiva ou só negativa, tudo depende do momento, do contexto, do alerta que ela vai trazer, das cartas que estão ao redor, do tipo de metodologia que você está utilizando, da casa em que ela vai cair, se ela cai numa casa que é de negação. Então tudo isso vai ser influenciado. E se você quiser aprender mais profundamente sobre esses detalhes, você pode entrar em contato comigo, porque eu posso te ensinar, tá bom? Mas, de forma geral, é uma carta que ela vem trazer essa mudança que depende de nós, do nosso passo, da nossa iniciativa. Claro que vocês vão ver por aí essa carta vindo como a chegada de alguém, a chegada de um parente, né? Dependendo da combinação, uma visita, pode ser também, mas hoje nós estamos falando sobre aquilo que está relacionado a nós, sobre aquilo que depende de nós, né? Do nosso fazer, da nossa execução, da nossa vida, sem pensar em terceiros por um momento, tá? Então essa carta, ela vem falar sobre essas mudanças que são necessárias e são mudanças que dependem da gente, que a gente está pronto para fazer. Aqui ela fala que por mais que a gente esteja acelerado, que por mais que exista uma impulsividade, por mais que exista essa força ativa e essa ação, né, contínua de querer alguma coisa com muito afinco, aqui você está preparado. O cavaleiro, ele tem audácia de seguir os objetivos dele, ele tem coragem para ir rumo aos ideais dele, ele não fica esperando as pessoas opinarem a vida dele, ele simplesmente vai porque ele sabe o que ele tem que fazer, ele tem um objetivo, ele tem uma meta e ele quer alcançar essa meta. Então essa carta fala que você está no rumo certo, é um movimento de direção, né? É um movimento de ir em frente, de seguir, de dar continuidade. E é um movimento rápido. Então, quando essa carta vem no seu jogo, ela vem falar que as coisas vão acontecer de uma forma rápida, que você não vai ter que esperar muito tempo para isso acontecer, que pode ser bom e pode ser ruim, dependendo do contexto, da pergunta, né? Dependendo do jogo que você está fazendo. Mas ela vem falar que aqui o movimento ele é rápido, o tempo dessa carta é um tempo rápido. Então, essa carta fala de um movimento relacionado à ação, seguir em frente, ter objetivo, né? Seguir rumo aos seus projetos e dar andamento, dar continuidade, uma continuidade acelerada, tá bom? Se a gente falar da carta do navio, que é uma carta também de mudança, também é uma carta que fala sobre movimento, mas o navio, ela já é uma carta que fala de um movimento gradativo, né? O navio, ele fala de um movimento que ele é construído ao longo do dia, do tempo. Por quê? Quando você se programa para fazer uma viagem, independentemente do contexto, mas principalmente se for uma viagem de férias, uma viagem a passeio, uma viagem a trabalho, você tem que se programar para essa viagem, você tem que planejar essa viagem, você tem que organizar essa viagem. Então, o movimento que essa carta fala, que é um movimento gradativo, em que você sabe que precisa mudar,
que você sabe que precisa fazer alguma coisa e que é um processo, né? Então aqui não é, se cobre porque você tem que mudar, não. Vá no seu tempo, vá no seu processo, organize essa viagem, organize essa mudança, né? Fundamente essa mudança. Aqui você está no processo de mudança, você já está vivendo essa transição para algo novo, para algo diferente. O navio, ele fala de uma mudança, que é uma mudança em que você sai ali da sua zona de conforto, que eu particularmente não acredito muito na zona de conforto, que a gente nunca está confortável, né? 100%. Mas você sai ali daquele campo que é comum para você e você vai em rumo a algo que é diferente, você vai em rumo a algo que não pertence àquilo que é comum na sua vida. Então você busca um novo emprego, você busca um novo amor, você busca uma nova moradia, você busca uma nova jornada, novos amigos, novas viagens, conhecer novos lugares. Então aqui é uma carta que ela está sempre te direcionando ao movimento do diferente, a uma mudança para algo novo, para algo diferente na sua vida. É uma mudança lenta, é uma mudança gradativa, é uma mudança em que você precisa ter uma estruturação, como eu já falei. Então você tem que se planejar, você tem que se organizar, você tem que ter esse senso, né, de saber aonde você quer chegar também, mas com passos planejados, tá? E se nós falarmos da carta dos pássaros, nós vamos falar de mudanças que são mudanças muitas vezes locais, né? Mudanças ali no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa rotina. Então, só para nível de comparação, quando eu falo do cavaleiro, né, que eu falo dessa transitoriedade, dessa carta de impulso que traz esse movimento, eu tô falando de um movimento que é meu, que eu preciso ter em direção àquilo que eu quero e que eu preciso seguir rumo geralmente a um objetivo, né? O navio, como eu falei, é aquele movimento planejado, que eu preciso ir para algum lugar, que eu tenho que me organizar, que eu quero uma mudança, eu sei que eu preciso mudar, eu sei o que é que eu quero fazer, mas eu preciso ter uma estruturação. Eu ainda não estou 100% pronta, eu estou no processo da mudança, eu estou para vivenciar essa mudança de uma forma bem gradativa. Os pássaros, ele já traz uma mudança ali na sua rotina. Por quê? Os pássaros é uma carta que fala de movimento também, de agito, né? Afinal de contas, eles se locomovem, eles percorrem distâncias. Então, é uma carta que também fala de um movimento, mas é um movimento de expansão, de você visualizar o seu entorno, de você observar. Aqui necessariamente não é que você tenha que fazer uma mudança, mas aqui fala, olha, você pode voar um pouquinho mais alto, enxergar o que está ao seu redor, analisar, comparar, entender para que você possa fazer a mudança, né? Para que você possa fazer a mudança necessária na sua vida. Então a carta dos pássaros falam geralmente de coisas que estão ali no seu entorno. E geralmente as mudanças aqui, as situações que você tem que mexer, as situações que vocês precisam lidar, são questões assim múltiplas. Então assim, eu trabalho em 2 empregos, eu dou conta de 2 trabalhos, eu tô fazendo muito trabalho na faculdade ou na escola. Enfim, aqui são muitas coisas que vocês precisam dar conta, né? Aquela pessoa multitarefa. Então aqui é de você ter essa organização, né? De você olhar essa parte multitarefa para você se organizar. A organização tá na casa, tá, gente? Mas falei da organização aqui só para complementar o sentido da carta. Mas de você se aprofundar nessa sua rotina, de você se expandir. Então, se você tem um negócio pequeno, tá dizendo que é para você avançar, que é para você ir à frente, que é para você se jogar, que é para você realmente buscar uma expansão, né? Uma expansão que pode ser local, que pode ser ultrapassando fronteiras, ultrapassando limites, né? Ou seja, estados, países, por que não? Vamos sonhar alto, né? Mas geralmente para você organizar essas mudanças e esses movimentos, você precisa fazer esse movimento. Tanto é que os pássaros geralmente falam de viagens pequenas, curtas. Então, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, vou me deslocar para Petrópolis. Seria uma viagem pequena, né? Claro, acompanhando aqui a carta significadora, a carta do navio, mas eu estaria falando de uma viagem pequena, né? De uma viagem rápida, uma viagem de um dia. Então, são ajustes que a gente precisa fazer dentro da nossa rotina para que a gente melhore o nosso dia a dia, para que a gente melhore também a nossa vida. E quando a gente fala da carta das corujas, né,
A parte que vai diferenciar da carta dos pássaros fala dessa expansão, dessa visão, principalmente o senso de visão nessa carta é muito grande. Então aqui o tipo de mudança que eu preciso ter é enxergar além, né? Se eu enxergo com os olhos do mundo, eu preciso enxergar com os olhos da alma, eu preciso ver além, eu preciso me aprofundar, eu preciso compreender o contexto das coisas, eu preciso me cercar daquilo que eu preciso ver, que eu preciso saber. E a mudança aqui, diferentemente dessa carta que traz uma agitação, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Por isso que eu falei da rotina, porque se a gente for pensar na nossa rotina, a gente tá fazendo 300 coisas ao mesmo tempo, né? Mas aqui já fala de uma mudança que deve ser silenciosa. Então aqui o processo que eu quero na minha vida, eu tenho que fazer, mas eu tenho que ser silencioso. Ah, Ju, mas a coruja não é uma ave silenciosa. Ela pode até não ser silenciosa enquanto a parte da fonação, né, do som que ela emite, mas ela é silenciosa nos passos dela. Você não ouve a coruja voar. Ela tem uma capacidade de ser silenciosa durante o seu voo para não atrair predadores e não assustar as suas presas. Então, quando a gente traz esse comportamento do animal para a carta, nós entendemos que os passos que eu preciso dar aqui são passos silenciosos. Eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não posso também deixar todo mundo saber, até porque a coruja é uma ave totalmente reservada, totalmente na dela, né? Você não vê ela em grupos, às vezes você vai ver, como eu botei aqui na carta, inclusive a coruja buraqueira, né? Em época reprodutiva associada ao seu par, mas você não vai ver ela em grupos como você vai ver de passeriformes, né? Como, por exemplo, falar da cambaxirra, que é uma ave que eu tive contato, né? Que geralmente anda em grupos, que estão ali aos montes, sobrevoando, fazendo barulho, nas cidades principalmente, se adaptando muito bem. Também fala de adaptação, se adaptar aos ambientes, se adaptar às mudanças de uma forma muito rápida. Aqui eu preciso mudar de forma silenciosa. Eu preciso entender o que eu quero, eu preciso saber aonde eu quero chegar, mas eu também não posso fazer muito alarde disso para ninguém. Eu preciso seguir os passos que eu quero dar na minha vida, tá? E pra gente fechar as nossas cartas de mudança, pra gente fechar ali o contexto das cartas que trazem sensos de movimento no baralho cigano, vamos falar da carta da cegonha, né? A cegonha é uma ave migratória. Então, como uma ave migratória, ela sai de um ponto do qual ela mora, do qual ela reside, né? Do qual ela tá ali inserida. E quando a procura dela por alimento é escassa, então quando acaba o alimento, quando ela se vê impossibilitada devido às condições climáticas ou devido a essa questão de alimentação, que há uma escassez, ela precisa migrar, ela precisa sair desse ponto que está ruim para ir para um ponto melhor, buscar alimento, buscar subsídios para que no próximo período de reprodução ela possa se reproduzir, ela possa gerar os frutos que ela precisa gerar, né? Ou seja, os seus descendentes. Então, se a gente for associar esse comportamento da ave para a carta, o que a gente fala? É uma mudança que a gente precisa fazer na nossa rotina, no nosso dia a dia, uma mudança baseada naquilo que não tá legal. Então, assim, eu tô vivendo, sei lá, uma situação na minha vida que tá muito chata, tá muito complicada, eu não sei o que fazer. Você tem que sair desse ponto e buscar algo melhor. Você tem que parar de olhar só pro problema e olhar para a solução, né? E buscar essa solução. Então a cegonha fala que você tem que sair dali do que é comum, do que está normativo e buscar uma coisa melhor. Só que a cegonha, ela tem uma particularidade, ela não perde o vínculo com aquilo que é natural a ela, ou seja, com esse ambiente que é natural a ela. Então ela vai, mas ela volta, né? Ela não perde esse linking, esse fio. Então aqui eu preciso mudar, mas não quer dizer que a minha mudança vai fazer com que eu abra mão de tudo que eu já conquistei, ou que eu abra mão das amizades, ou que eu abra mão da minha casa, ou que eu abra mão das coisas que eu tenho, da vida que eu levo. Eu apenas preciso buscar algo melhor para complementar a vida que eu já tenho. Então a cegonha, ela traz uma mudança que é necessária para que você busque o seu melhor, mas ao mesmo tempo ela fala, olha, essa mudança ela vai impactar diretamente as pessoas que moram com você, as pessoas que estão na sua rotina, as pessoas que estão no seu dia a dia, porque você não perde ali o vínculo com aquelas pessoas, com a sua rotina, com o seu senso de pertencimento a determinado local, você continua tendo esse vínculo. Então essa é uma carta que ela fala das mudanças que são necessárias, mas que muitas vezes a gente quer adiar, porque a gente está focando só no problema e a gente não está enxergando que fora do problema tem vida, tem ar para respirar e tem solução. Então
Então, essas seriam as cartas de mudança. E aí, gente, vou falar da Tânia Durão aqui, porque a Tânia é referência no estudo de cartomancia Lenormand, uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer, tenho a oportunidade de ter contato, que inclusive indico o canal delas para quem está começando os estudos, porque é um canal maravilhoso, rico. A Tânia tem estudos incríveis, então assim, livros, tudo que vocês quiserem aprender com baralho cigano na escola brasileira, a Tânia é referência aqui, tá? Então por que eu falei dela agora? Porque a Tânia, ela traz uma questão das mudanças nas cartas que eu acho muito interessante e que ajuda muito na hora de fazer uma leitura. Por exemplo, a carta do cavaleiro, né? É uma carta que fala que chega alguma coisa pra gente. Então aqui é uma mudança que chega, um movimento que chega. Então aqui fala de uma chegada, que pode ser a chegada de alguém, a chegada de alguma coisa, quando a gente fala de mudanças e movimentos, tá? Saindo do campo conselho. Então aqui chega, ela fala também que o navio leva, então aqui eu vou, eu me impulsiono, né, pra alguma coisa. Então aqui o navio tá levando alguma coisa, tá viajando, tá fazendo essa transitoriedade. E a cegonha retorna, regressa. Então aqui retorna alguma coisa para minha vida também. Então alguma coisa também pode voltar para minha vida. Pode ser um amor do passado, pode ser uma amizade, pode ser um trabalho, pode ser uma antiga moradia, pode ser uma antiga viagem, enfim, coisas das quais já fazem parte da sua vida que estão retornando para você, tá? Então é questão de ajuste, questão de compreender o movimento dessas cartas, né? Se a gente pensar de novo, vou voltar falando do cavaleiro, é uma carta que ela fala de impulso, porque se a gente pensar, parte das conquistas, parte dos povoamentos que foram feitos ao longo da história, foram feitos por meio dos cavalos, por meio de terra, né? Os navios também ajudaram nessa transitoriedade, nessas mudanças, mas os cavalos participaram de inúmeras batalhas para conquistas de territórios, então sempre em busca de um objetivo, em busca de conquistar. Não estou aqui justificando os comportamentos, né? Mas estou falando acerca da história. Então, de conquistar algo novo, um novo território, um novo trabalho, um novo amor. Então, sempre nessa busca, tá? Então é isso, pessoal. Hoje não falamos da carta do navio, ó. Não falamos da carta do caixão, que tá até aqui separadinha. E não falamos da carta da aliança em termos de mudança, de movimento, porque são mudanças distintas. E no próximo vídeo eu vou falar sobre essas cartas para vocês. Por isso, eu convido vocês a se inscreverem nesse canal, continuarem aqui, ativarem o sininho, é muito importante. Porque, claro que eu tô sempre mandando para as pessoas dos meus contatos, os meus vídeos, eu tô sempre publicando os chamados para os vídeos das minhas redes sociais, mas se vocês ativarem o sininho, vocês vão ter diretamente esse vídeo em primeira mão para vocês e vão ficar por dentro do que eu tô colocando aqui nesse canal. Então ative o sininho para você conseguir acompanhar e ver tudo que está sendo postado, tudo que está sendo publicado aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o seu comentário, falem o que achou, complementem também, me deixem sugestões lá no meu Instagram que está aqui para vocês. Vocês podem me contatar, mandar sugestões de vídeos novos, o que vocês gostariam de ver aqui no canal, porque eu tô totalmente aberta às sugestões de vocês. E, gente, por favor, sugestões, ó, em love, né? Sugestões de uma forma produtiva, né? Críticas de uma forma produtiva. Vamos ajudar o trabalho dos colegas, até porque aqui na Cartomancia a gente tem uma coisa que é muito legal. Aqui ninguém quer crescer mais do que ninguém. Nós estamos numa rede, pelo menos os profissionais sérios que eu conheço, tá? E eu posso citar vários nomes, mas estamos aqui nessa rede juntos em apoio um pelo trabalho do outro, até porque quem passa por mim vai passar pelo fulano, vai passar pelo ciclano, e assim é a vida, né? Interação. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreva nesse canal, compartilhe com as pessoas que você sabe que gosta de baralho cigano, não deixe de comentar, se inscrevam nesse canal e nas minhas redes sociais também, né? Meu Instagram tá aqui de novo falando, tô sendo chata, repetitiva, mas é pra vocês lembrarem desse detalhe. Me sigam lá no Instagram e interajam comigo por lá também, gente. Beijo grande e até a próxima.